Hello, quartos anos, tudo bem com vocês? Olha só, a Tia Anita aqui para fazer a correção da atividade 2 da página 104 e depois começar com vocês um novo tópico, os africanos chegam ao Brasil. Então aqui estão as respostas dessas 3 questões. Sobre o comércio dos portugueses na África, responda as questões. Qual era o interesse dos portugueses no continente africano no século XV e XVI? Bom, vocês viram nas explicações da Tia Dani que o interesse deles era estabelecer relações comerciais com os chefes, né? Para quê? Para trazer os escravos, para fazer o tráfico desses escravos também, né? Que é isso que está escrito aqui, tá? E explorar a escravidão e o tráfico, ok? Os portugueses comercializavam escravos no continente africano. Como isso era possível? A escravidão já era praticada há muito tempo entre os africanos. Quando os portugueses lá chegaram, no século XV, foram incluídos no negócio. Então, gente, os portugueses queriam o quê? Trazer eles, né, primeiro para venda, para traficá-los, né, trazê-los para poder trabalhar onde? Nas plantações, tá certo? Onde os portugueses vendiam os escravizados que compravam na África? Os portugueses negociavam os escravos tanto na metrópole como nos países vizinhos e nas colônias, tá? Então eles comercializavam esses escravos na metrópole, nos países ao lado, nas outras colônias, a fim do quê? De ter din-din, tá bom? Agora vocês vão prestar bastante atenção sobre como é que esses escravos chegaram ao Brasil. Então, galera, como eu falei para vocês, agora na página 105, vocês vão ver que tem um texto falando sobre como esses africanos chegam ao Brasil, tá? Vocês viram todo o conteúdo nosso de história vem falando dos índios. Agora nós começamos a falar o quê? Dos africanos, né? Porque o plantio de açúcar necessitava de mais mão de obra, tá? Vocês pensam que os portugueses queriam botar a mão na massa? De jeito nenhum. Eles não estavam satisfeitos com o trabalho dos índios e trouxeram da África os africanos para trabalhar, tá? Então, por quê? Porque eles também queriam ampliar todo o trabalho deles. Vocês vão ver aí na página de vocês que tem este mapa. Dá para ver, Tia Dani? Dá, perfeito. Ok, tem este mapa. E aqui mostra quais são as etnias africanas trazidas para o Brasil. Quais eram o povo das tribos deles, do povo deles lá que foram trazidos para cá. Então, se vocês observarem aí, que lá da Costa do Marfim veio Daomé e Lagos. Ó, o pessoal dessa área aqui, roxa, são os sudaneses, é onde os sudaneses ficavam. Então, eles vieram direto para a Bahia, tá? Eles foram trazidos para essa região, lá em Salvador, na Bahia, tá? E os bantus, que é nessa região verde, tá? Lá na região do Congo, eles foram trazidos, e aqui em Moçambique, eles foram trazidos para o Rio de Janeiro, para Recife, para São Luís, ok? E eles foram trazidos como, Tiani? Navios negreiros, que era assim que davam o nome nos navios que vinham da África para cá. Por que negreiros? Porque traziam muitos negros, né? Ah, tia, então eles vinham tipo esses cruzeiros aí que a gente já foi, que eu e a minha família fomos o ano passado. Nada de conforto, gente. Foi uma tristeza sem fim. Eles vinham amarrados, muitos deles morriam durante as viagens porque vinham doentes, e essas doenças que eles tinham eram passadas a outros. Aqueles que eram mais fortes sobreviviam, aqueles que estavam mais fracos morriam e eram jogados ao mar, tá? Muito triste, né? E aí eles chegavam aqui nos portos do Brasil e eles eram marcados, eles continuavam com suas pernas amarradas, os braços amarrados,
e faziam, não sei se vocês já viram o gado de um determinado dono que tem uma marquinha lá, um R ou um L ou o símbolo da fazenda. Então, eles faziam a mesma coisa com os africanos. Eles marcavam, se ele fosse meu, eu ia fazer um N. Eu ia pegar um ferro em brasa, que é aquecido a altas temperaturas, e marcava esse africano, dizendo que ele era meu, tá? E depois, né, de um tempo, depois que eles estavam aí para ser vendidos, eles eram avaliados de que forma? As pessoas que iam comprá-los observavam os dentes, tá? Assim hoje fazem com os cavalos para observar a idade deles. Não sei se vocês que conhecem cavalo aí sabem disso, né? E para saber que eram porque eles eram os indicadores de saúde, né? E da idade aproximada, porque muitos deles, né, a grande maioria deles não falavam a nossa língua, aliás, não falavam a língua dos portugueses, então eles precisavam saber, tá? O preço que recebia era de acordo com o sexo da pessoa, se era homem, se era mulher, tá? Sua idade e as condições físicas. Se eu tivesse muito fraca, eu não ia para a lavoura, eu ia trabalhar nas fazendas, nas casas dos senhores. As mulheres que estavam, que podiam amamentar outras crianças, elas iriam para a fazenda, para quê? Para ajudar a família, para amamentar os filhos dos senhores também, tá bom? Bom, esses primeiros escravizados chegaram aqui em 1538, tá bom? E eles vieram lá da região de Cabo Verde, como eu já expliquei para vocês, do Congo, do Quilua e do Zimbábue. Os sudaneses foram para a Bahia, como eu já disse, os bandos para o Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo, tá certo? E aí, o que aconteceu? Eles foram colocados para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, porque os índios, como aqui era o território deles, eles fugiam, eles não queriam ficar trabalhando mais também, né, gente? Sendo obrigado a trabalhar em nada em troca, nem eu queria. E aí, como os africanos não tinham suas famílias, não tinham suas terras mais aqui, eles não tinham para onde fugir, tá? Então, eles ficavam presos, né, nas fazendas, trabalhando, e facilitou muito na ajuda para trabalhar nessa lavoura. A história dos africanos começa com a escravização, ou seja, com a retenção e o aprisionamento deles. Mas não tem só isso, gente. Eles trouxeram com eles as tradições deles, ou seja, os costumes, no que eles acreditavam, a religião deles, tá? Uma forma de fazer comida diferente, né? E assim, e ainda são fundamentais para a formação da nossa cultura. Nossa cultura hoje, o que nós temos hoje, que nós construímos, tem sim um pouco da cultura africana, tá? E isso tudo vocês vão entender num videozinho que eu e a tia Dani vamos passar para vocês, tá? Mas antes de passar o videozinho, eu vou falar para vocês que eu vou deixar disponível o link deste vídeo também, que eu vou passar, e quero que vocês façam a atividade 3 da página 107, tá? Vocês vão ler o número 1, que está dizendo assim: a viagem da África para o Brasil era extremamente difícil. Homens, mulheres e crianças eram amontoados nos porões dos navios negreiros, sem qualquer tipo de cuidado. Lembra que eu falei agora há pouco? Os comerciantes queriam transportar a maior quantidade de pessoas possível. Por quê? Porque ele ia ganhar mais dinheiro, né? Por isso, as condições de higiene e de alimentação a bordo eram mínimas, né? Porque eu já falei. Letra A. Qual era o nome da embarcação utilizada para trazer os africanos escravizados? Se vocês voltarem na página 105, está escrito lá e eu já expliquei aqui também. E vai falar no vídeo, tá bom? O
O que acontecia com muitas das pessoas transportadas nessas embarcações? A Aniele já deu um spoiler falando um pouquinho desse texto, tá? E 2, localize e pinte no texto de vermelho o que acontecia com os escravizados antes do embarque, tá? De azul, a duração aproximada da viagem da África até o Brasil, quanto tempo demorava? Tá lá no texto, eu esqueci de falar, mas tá ali no texto da página 106. Letra C, de verde, o local para onde os escravizados eram levados ao desembarcar do navio negreiro. Também está na mesma página. E de laranja, o que faziam os compradores para escolher seus escravos? Né? Tem aí um monte de dica nesta página 106. Então, gente, é só fazer a leitura de tudo isso que eu te explicou e fazer as anotações do que está pedindo na atividade 3, ok? Eu vou colocar um pouquinho do videozinho para vocês e vocês também vão poder assistir com o link que eu coloquei no slide, ok? Um beijinho. Espera aí que agora eu vou pôr para vocês. Olha os costumes, hein, gente? A capoeira, galerinha, é uma tradição africana, né, que veio pro Brasil. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com Isso a tia Dani já explicou, hein? Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração, cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando no Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: Olha lá. os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandavam mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde Tudo que tem, tudo que a gente falou, tudo que a tia falou para vocês, tem nesse vídeo também. Esse vídeo, ele é muito rico. Então assistam e aproveite também, né, para enriquecer o conhecimento de vocês. Tá bom? Espero que vocês concluam a atividade com sucesso, porque vocês são feras, tá bom? E depois a gente passa a correção. Um beijinho!